PiraCast, é uma alegria imensa a gente estar aqui. Aqui do meu lado está o Pedrão. Se apresente, Pedro. Salve, salve, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Nardim, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nosso querido convidado, que é um cara incrível, é o nosso digníssimo pai na fé, que também, por coincidência, é pai da Gabi, pastor André. Pedro, Gabi, boa noite para vocês, é um prazer estar aqui nessa primeira gravação do nosso PiraCast. Eu espero ser útil, servir ao Senhor e que seja uma bênção para a nossa cidade, para a nossa igreja e todos aqueles que nos assistirem. Amém. Falando da nossa igreja, vamos apresentar ela? Essa igreja linda e maravilhosa que a gente tem. Com certeza. Então esse podcast aqui ele é realizado pela igreja, o Brasil para Cristo, que está presente em Pirassununga há mais de 20 anos. E hoje... Oh, meu Deus. E hoje estamos localizados em 2 endereços. Na rua Carlos Augusto de Souza, 121, Jardim Cleiton Malamã, com cultos de quarta e domingo às 19h30. E na rua São Tiago, 866, na Vila Santa Fé. Nosso templo sede com cultos de quinta e domingo às 19h30. Também temos células que chamamos de GEMES, que significa Grupo de Evangelismo e Maturidade Espiritual. E nos reunimos em diversas casas pelo município durante a semana. Se você procura uma igreja bíblica, compromissada com a palavra de Deus, venha nos fazer uma visita e siga-nos também nas nossas redes sociais, @Pirassununga. Glória a Deus. Irmãos, agora a gente também quer agradecer aos nossos queridos patrocinadores, que se não fosse por vocês a gente não estaria fazendo tudo isso aqui, a gente não estaria com essas canecas bonitas. Então vamos apresentar, né? Então, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, né? Primeiramente a Agape Presentes Personalizados, que ela está nos oh meu Deus, glória a Deus, nos fornecendo essas canecas, né? Bonitas, com o nosso logo, né? Do PiraCast, que a gente vai presentear os convidados, né? E se você quer presentear uma pessoa especial, né? Procura a Agape Presentes Personalizados, que com certeza eles são a melhor opção para você. Entre em contato pelo telefone 19 992 93 8024, que também é o WhatsApp, ou através das redes sociais, @agapepersonalizados. E esse tripé lindo que vocês estão vendo aqui foi nosso patrocinador Ricardo, que deu pra gente. Ele é lá da Rick Gás, então a gente quer agradecer também ao Grupo Rick pela parceria. Se você é de Pirassununga ou região em precisa de gás ou água de qualidade e sempre com um ótimo preço, procure sempre o Grupo Rick Gás. Em Pirassununga, eles estão localizados na rua Joaquim Conceição, número 408, no centro, ou faça o seu pedido por telefone ou WhatsApp, número 19 3561 1576. Siga eles pelas redes sociais, @Grupo Rick Gás, e fique por dentro de promoções e sorteios especiais. É isso, gente. Agora a gente vai começar. E a primeira pergunta tinha que ser a primeira, né? Porque é o começo da sua jornada. E a gente queria perguntar para você como é que foi a sua conversão. Como é que você conheceu Jesus? Olha, eu já desde muito novo, desde os meus 8 anos de idade, eu era levado para a escola bíblica dominical por um casal de cristão que moravam na frente da minha casa, né? A Naná e o Damião me levavam para a escola bíblica da Assembleia de Deus aos domingos de manhã. Foi o meu primeiro contato com o Evangelho. Fiquei ali um bom período, amigo daquela família, crescendo junto com os filhos, frequentando a igreja sempre que possível. E aos 14 anos entreguei a minha vida para Jesus. Meus pais me tiraram da igreja, não foram buscar dentro da igreja, não quiseram que eu permanecesse cristão. Aos 18, sim, aí eu retornei. Sempre tive, desde quando eu estava no mundo, se eu posso dizer que um dia eu estive no mundo, porque quando eu me converti, eu li João, capítulo de número 15, onde Jesus disse que não foi, se o mundo vos escolheste, o mundo amaria o que era seu. Mas porque antes que o mundo vos escolheste, eu vos escolhi, por isso que o mundo vos odeia. Então, eu me vejo chamado por Deus desde o ventre da minha mãe, mas tendo um real compromisso com Jesus, um encontro com Jesus, a partir dos meus 18 anos, que foi na data dia 15 de junho de 97, na Igreja Brasil para Cristo, na rua Zumira de Tavares, em Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Oh.
Glória a Deus, viu, galera? E, pastor, eu queria perguntar ao senhor, que como, né, naquela época, o senhor é um novo convertido, né, com certeza não tinha nessa gama de informação como tem hoje, né, na internet e tal, tudo. Aí eu queria perguntar ao senhor, tipo, algumas dicas que o senhor tem para novos convertidos agora, né? Olha, Pedro, a igreja e o mundo, ele passa por adaptações. A gente sempre vai ter que estar buscando aprender a nos adaptar. Paulo disse isso, né? Aprendi a me adaptar em toda e qualquer situação, né? Então, o mundo daquela época para o mundo de hoje, a gente não pode fazer comparação, né? Tínhamos mais tempo para buscar a Deus, porque não tinha hoje essa internet que nós temos, né? Essa gama de situações que nós podemos acessar. Porém, a dificuldade, não sei se vocês estão falando, a dificuldade, qual foi a pergunta mesmo? Sobre alguma dica, né, para os novos convertidos, né? Vocês estão um pouco nervosos aí, eu vejo que vocês estão olhando para lá, Tá olha para lá, olha para cá, e eu preciso que vocês fiquem olhando para mim, senão vocês me fazem eu me perder, tá bom? Tá. Vocês ficam olhando para mim aqui que eu consigo falar com vocês. Pergunta novamente? Uma dica para os novos convertidos. Quê? Uma dica para os novos convertidos. Uma dica para os novos convertidos? Mas que dica? Sobre o quê? Sei que fala, filho. Dica para novos convertidos? Dica para novo convertido é ser novo convertido. Né? E esperar ser novo convertido sempre. Jesus disse que nós sempre devemos estar no primeiro amor. Então, uma dica para o novo convertido é: curte bem todo momento com Deus, né? O momento que você está vivendo. Entendam que sempre priorize trabalhar no caráter de vocês, na santidade pessoal. É a dica que eu tenho para dar para vocês hoje. Leiam muito a Bíblia, procurem ter muita informação bíblica, né? E ter tempo com Deus. Na sua época, há 200 anos atrás, como é que você buscava informação? Tipo, às vezes eu, quando tenho dúvida de Bíblia ou alguma coisa, eu pego no YouTube e acabou, já tem lá o vídeo. Mas como é que você buscava as informações naquela época? Na minha época, nós tínhamos uma coisa que eu acredito que na época de hoje é necessário. Nós não tínhamos algumas bíblias de estudo, eu comprei a primeira, na minha época tinha Scofield, tinha Thompson, tinha a Bíblia de Estudo Pentecostal, que trazia algumas informações no rodapé, mas nós tínhamos grande dificuldade de comprar livros, né? Não só por questões, porque não tínhamos a internet, mas dependíamos de indicações, e era raro indicações, porque não se tinha o hábito muito de ler livros, porém nós éramos motivados a ler muito a Bíblia. E uma coisa que acontecia muito era se trancar no quarto e pedir a Deus entendimento da palavra. E o que acontecia às vezes é que estávamos lendo um texto, o Espírito Santo trazia para a gente uma compreensão daquele texto, e quando chegava na igreja e viu o pastor pregando, testificava, e nós começamos a compreender que estávamos de fato entendendo a Bíblia. Então, acredito que na minha época deve ser da mesma forma feito hoje, buscar intimidade com Deus, porque o autor da Bíblia, ele continua vivo e presente, que é o Espírito Santo. Né? Então nós não precisamos buscar na internet, nós temos acesso direto ao autor, né? Que é o Deus Espírito. Quando temos alguma dificuldade, devemos orar, aguardar, porque Ele vai nos ensinar e revelar. Jesus disse que Ele nos ensinará e nos guiará em tudo que for preciso. E essa é uma dificuldade nossa, né? Porque a gente, nascido nesse século 2021, a gente é muito imediatista. Então qualquer coisa a gente quer a resposta rápida de Deus. E vocês ficavam lá meditando e esperando Deus responder. Às vezes não era algo muito simples, não era algo muito rápido. Eles tinham lá que esperar. Tem que esperar, né? Porque, como a Gabi falou, né? Hoje em dia a gente tem tudo, a gente meio que se acostumou com isso, ter as nossas mãos. Aí quando a gente chega a um nível de um Deus que ele é... que a gente tem que ter paciência, né? A gente tem que ter o dom do Espírito, a gente tem que esperar Deus falar com a gente. A gente às vezes acaba querendo se apressar, mas Deus quer que a gente espere, né? Ele, com certeza, né? Inclusive, eu queria perguntar ao senhor quais são as formas de Deus falar com o cristão? Pedro, nós precisamos... Eu, quando comecei minha caminhada espiritual, eu precisei
aprender, como te disse, me basear minha caminhada com Deus muito na leitura bíblica, né? A Bíblia fala de dons. Nós pentecostais, nós cremos que a maneira de Deus falar através dos dons, né? Os dons do Espírito, que é o dom da profecia, Deus fala através de sonhos, né? Deus pode falar através de revelação, né? Mas a forma mais viável e mais conveniente que nós precisamos buscar ouvir a Deus é através da palavra, né? Da leitura da palavra. É a única forma mais segura, mais exata realmente é na palavra de Deus. E nós precisamos ter também maturidade bíblica, porque você vai observar que quando Jesus foi tentado pelo diabo, o que foi usado contra Satanás foi a palavra. Jesus usou a palavra, né? Jesus ele traz para nós essa ideia o quanto nós precisamos ser bíblicos. E Timóteo fala também que nos últimos dias muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores, justamente por causa dessa situação que você colocou, dessa geração querer resposta rápida. Jesus nos alerta sobre o comichão de ouvidos, coceira de ouvidos, ou seja, as pessoas tendo coceira de ouvidos, né, redundando em um grupo apressado, um grupo sem paciência, um grupo inquieto que não sabe aguardar em Deus, andaria de um lado para o outro, amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscências é um desejo carnal desenfreado, né? Então a Bíblia diz que nos últimos dias teríamos um perfil de pessoa inquieta, né? Que não saberia aguardar Deus falar com ele, né? Mas que ele iria em busca de revelação, e o que ele iria encontrar na verdade são espíritos enganadores, falando de quê? De pregadores que na verdade iriam abrir mão dos princípios da palavra e pregar o que as pessoas querem ouvir, falar o que elas desejam ouvir. Esse engano ele tem um norte, né? A Bíblia não nos dá uma orientação e nos deixa assim perguntando o que quer. Diz que nos últimos dias as pessoas iam encontrar pessoas que pregariam o que elas querem ouvir, né? Elas encontrariam pregadores conforme os seus desejos. Isso demonstra que se eu quero realmente ouvir de fato Deus falar comigo, eu preciso ter alicerce. É uma coisa muito importante a ser alicerçado, né? Eu preciso estar plantado. Deus ele nos plantou. Então, se eu quero de fato ouvir a Deus e não ficar confuso, é estar plantado em um local e buscá-lo e aguardar com paciência, né? Esperei com paciência no Senhor. Porque a gente pode esperar inquieto. Eu posso esperar andando, né? Você pode estar no ponto aguardando alguém, você pode estar andando de um lado para o outro. Então, quando diz esperei com paciência, quer dizer que você pode estar num ponto, sentado, a pessoa chegar, te achar calma ainda, e você dizer para ela, eu estou aqui te aguardando, né? E uma pessoa pode esperar andando para lá e para cá também. Então, se esperamos com paciência, ele vai nos responder e vai nos orientar com certeza. Glória a Deus. Você já teve alguma experiência assim de ter que esperar em Deus e demorar um tempo? Toda a minha vida, toda a vida que eu não esperei e que eu fui impaciente, eu cometi erro em todas as vezes, né? Então, o meu conselho é que, uma vez que a gente comece a buscar Deus, nós devemos aguardar pacientemente pela resposta de Deus. A Bíblia diz que Isaac orou durante 20 anos, porque quando ele conheceu Rebeca, ela não concebia filhos. Veja, é uma coisa interessante, Deus havia feito dentro da família patriarcal a promessa que faria deles uma grande nação. E quando Isaac vai conhecer a sua esposa, ele descobre que ela é estéril. Ele tem que orar por ela 20 anos. Né? Como que Deus dá uma mulher estéril para Isaac? Né? E como que Isaac sabe também? Ele poderia reivindicar, ele poderia falar, não, Deus disse que nós temos o direito, Deus disse que Senhor, o Senhor disse que o Senhor que chamou a gente, o Senhor que chamou meu pai Abraão, fez promessa na nossa vida. Isso demonstra o quanto a gente não podemos aguardar também que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, sem um posicionamento, porque essa questão de esperar e ter paciência, ela tem também uma ordem, é esperar o Senhor em oração. Nossa parte é estar buscando Ele, né? Nossa parte é ter
a comunhão com Ele através da oração. E com isso esperarmos que Ele se revele a nós. Agora, quanto tempo isso vai durar? Né? Quanto tempo isso vai demorar? Porque Isaac teve que orar durante 20 anos. Às vezes Deus nos responde, tem coisas que Ele nos responde rápido e tem coisa que Ele demora. Eu não digo demora, né? A gente que diz que acha que Ele... Mas Deus faz as coisas na hora certa. O que eu sei é que precisamos ser perseverantes em oração, até porque o fato de Deus nos fazer promessa, né, nós precisamos entender que essas promessas somam-se à minha vontade de buscar Ele para que essas promessas se materializem. Não cruzar os braços, não cruzar as pernas, porque você não vai encontrar em nenhuma passagem bíblica, você não vai encontrar, por exemplo, Elias, quando ele fala para Acabe, olha, corre que haverá abundante chuva, Elias simplesmente sentado esperando chover. A Bíblia diz que ele dobrou o seu joelho e por 7 vezes ele orou, e por 7 vezes ele mandou o seu servo Geazi olhar se estava vindo algum sinal de chuva. Então, um conselho que eu dou para vocês que recebem promessas de Deus, orem. Eu orei, por exemplo, durante muito tempo, quando Deus falou comigo que era para me tirar o passaporte, que eu viajaria para outras nações. Houve um momento que eu senti que esse tempo, você sente isso é interessante. Chega uma hora que Deus parece que te traz uma lembrança como Daniel. A Bíblia diz que Daniel estava na Babilônia e ele se deu conta que o prazo que Deus havia dado para o povo ficar em cativeiro havia passado 70 anos. E ele se pôs a orar e jejuar, perguntando a Deus, Senhor, o que está acontecendo? Os 70 anos que era para estar aqui, passou. E Deus vai trazer uma revelação para a vida de Daniel, vai manifestar coisas para eles. Então, a gente tem que ter uma percepção, quando a gente fala assim, peraí, aquilo que Deus me falou. Tem hora que Deus, ele traz esse despertamento para a gente. E aquela promessa, né? E eu sou capaz de dizer para vocês hoje, que nenhuma das promessas que Deus me fez deixou de se cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Houve até um momento que eu me preocupei. Foi aonde eu passei a entender que agora, com a maturidade que eu tinha, eu deveria seguir aquilo que a palavra diz, colocar em prática, como a questão da igreja. Nós temos um projeto para 400 pessoas, né? Foi uma coisa porque chega um momento, Gabi e Pedro, que nós ouvimos Deus falar através de pessoas. Chega um momento da nossa vida que nós temos que seguir uma convicção interna. Paulo, ele vai mostrar quando ele está indo para Jerusalém, a Bíblia diz que o profeta Ágabo veio até ele, tomou a cinta dele e diz, assim se fará ao dono dessa cinta se subir em Jerusalém. E as pessoas começaram a chorar. Não, Paulo, não vai. E Paulo diz, por que vocês estão me amolecendo o meu coração? Ele diz, olha, o Espírito Santo já me revelou, já falou comigo, que o que me aguarda de cidade em cidade é sofrimento. Então, o que nós precisamos entender é essa transição. Haverá um momento em que Deus usará pessoas para nos orientar, porque ainda não conhecemos a voz dele, né? Deus vai usar pessoas, Deus vai... A Bíblia fala isso, que quando somos crianças, não somos maduros na fé, nós precisamos ainda de tutores, pessoas que nos guiam, né? Mas haverá um momento que nós vamos precisar ser guiados pela uma convicção interior do Espírito Santo. Cada um vai ter que ter essa maturidade de ter convicção interior, né? E o pastor também, às vezes, ele tem que identificar isso no membro. Ele vai dizer, não, houve uma época que eu precisei chamar a sua atenção, houve uma época que eu precisei te dizer que isso está errado, agora não, agora você já sabe, agora você decide, né? É como se o pastor sentisse, não, eu não sou mais responsável por estar te, vamos dizer, controlar, mas está ali, igual um pai fica com a criança, não é assim? A criança ainda é pequenininha, ela não sabe, embora ela aprendeu a andar, ela não sabe que está indo para um lado do carro, ela não sabe que está subindo a escada que vai cair, então o pai ele fica com aquela atenção, aquele cuidado. Mas chega um momento que você entende, não, ele já sabe que se ele for para ali, ele vai ser atropelado. Ele já sabe que se ele pular dali, ele vai cair, né? Então, há um momento na nossa vida onde Deus olha e fala, não, agora você tem capacidade de ser guiado pelo testemunho interior, né? Então, assim, é muito interessante isso, porque Deus vai falar com o povo de Israel, escuta, hoje vocês têm um maná na vida de vocês, né? Eu mando maná todo dia, maná,
Né? Precisa de carne, eu mando carne. Precisa de água, eu gero água. Porém, quando vocês entrarem na terra prometida, e a Bíblia diz que quando eles entraram na terra prometida, o maná cessou. O maná cessou. Agora eles teriam ali em abundância para comer. Né? Então nós precisamos entender que vai chegar um momento da nossa vida em que Deus não nos tratará mais como crianças. Ele vai esperar que nós tenhamos maturidade, né? Que nós venhamos entender. E não venha mais alguém e fale assim, ei, você tem que orar. Não, que eu entenda o meu papel, o meu compromisso na oração. E dentro de uma igreja, o pastor Joel, ele toca muito nisso, nosso pastor presidente, querido pastor Joel Estevanato, nós tivemos um culto esse final de semana, onde nós falamos da nossa temática, né? Falamos da importância de descer do monte, de não ficar no monte, da falsa sensação de comunhão com Jesus, né? De termos uma falsa sensação. E foi direcionado à igreja que tirássemos tempo de oração para buscar Deus. Né? Tivesse tempo para buscar oração a Deus. Só que nós temos que olhar que a igreja de Jesus, você não pode considerar todos que estão no prédio, embora sejam membrados à igreja, crentes, discípulos. Dentro de um prédio, nós encontramos os discípulos, os crentes e a multidão. Nunca vamos ter 100%, né? Mas precisamos trabalhar com aquele grupo que atendeu a palavra, que compreendeu a palavra. Sempre vai ter um grupo que vai ouvir, que vai começar a se destacar, que vai começar a se aproximar mais de Jesus, mais da palavra, mais da visão da igreja. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de ir identificando o nível de maturidade na vida de cada um. Da mesma forma, eu falo para vocês. Deus, ele já falou comigo pessoalmente. Eu já ouvi a voz de Deus nitidamente falando comigo. Já falou comigo através de muitas pessoas. Mas há muito tempo, já faz bastante tempo, Deus fala comigo através do testemunho interior do Espírito Santo. De convicções internas que ele me deu, né, para exercer o pastorado. E isso vai se formatando através de uma ministração, o que a gente chama de visão. Chegou um tempo que você tem a visão dada por Deus da sua missão, do cumprimento do seu chamado, do ministério. Você não tem, a gente tem que tomar cuidado, porque ter a visão de Deus não quer dizer que andar sem Deus. O exemplo clássico foi Josué e o povo de Israel, que tinha a visão de Deus para tomar a cidade de Jericó. Uma vez que passaram a cidade de Jericó, foram lutar contra a cidade de Ai e foi derrotado. Por quê? Porque simplesmente pensaram, vamos fazer, vamos realizar. Deus mostrou, e esse é o grande perigo da gente, né? Se eles consultassem a Deus antes de ir para a cidade de Ai, Deus ia falar, olha, Acã tomou das coisas condenadas, que eu disse para não tomar. Vocês vão ser derrotados. Mas não. Josué disse, olha, vai lá espiar. E aí um grupinho que voltou falou, não desgasta o exército, não manda um grupinho pequeno de pessoas que a gente vai derrotar isso aí. Então nunca, por mais que a gente tenha experiência bíblica, teológica, de campo, nunca vamos ser suficientes para andar sem Deus. É muito importante destacar isso. Porque a gente nunca vai saber demais e o suficiente para poder fazer as coisas sem ter comunhão com Deus. Isso é sofrer derrota em algum momento da vida. Pode até dar certo algum tempo, mas vai chegar uma hora. Você comprou um livro essa semana na nossa livraria, que é do N. Cordeiro, se não me engano, que é Andando com um Tanque Vazio, né? Então esse é um perigo. Quando nós andamos com a bateria do celular, você vai vendo que a bateria vai acabando, chega um momento que ele avisa que precisa recarregar. É um perigo o cristão andar com a bateria fraca. Nós sempre temos que estar com a bateria cheia. Glória a Deus. E acredito que nesse podcast a gente está sendo muito alimentado, né? E principalmente pela pessoa que deve estar assistindo aí, que é nosso pastor, uma pessoa muito usada pelo Espírito Santo. E pastor, como o senhor ministra, tal, tudo, na Bíblia fala de quem ensina é mais cobrado também, né? O senhor poderia falar pra gente como é essa sensação do senhor saber que o senhor é responsável por várias almas, por várias pessoas, né? Que o senhor está ali, que elas praticamente dependem do senhor ser o porta-voz do Espírito Santo para estar falando.
Veja, pensem comigo sobre um piloto de avião. Ele fez todo o curso. Quando ele vai decolar, se ele fosse tomado pela sensação do medo, que se o avião viesse cair, não só ele morreria, mas ele mataria ali 400 passageiros, ele não sairia do chão. Correto? A mesma coisa acontece com o ministério, com o pastorado. Embora a Bíblia traga várias advertências de falsos profetas, falsos mestres, pastores que são, na verdade, lobos, né? A Bíblia alerta sobre o perigo, a dificuldade que o ministério enfrenta, como você disse, né? A quem é muito dado, muito será cobrado. Eu digo uma coisa com propriedade. Nós temos que anular todo medo. Passou, precisa caminhar em convicção, né? Você tem que pensar que você vai errar, sim, mas não pode ter medo de errar, né? Davi, quando pecou em Israel, a Bíblia diz que Deus matou 80 mil pessoas quando ele foi numerar o povo. O erro de um líder pode levar alguém para o inferno? Pode. Assim como o erro de um piloto pode matar muitas pessoas. O erro de um motorista de um ônibus pode matar todos os passageiros. Então, o ministério tem as suas responsabilidades, que são muitas, tem os seus perigos, que são muitos, mas se tem uma coisa que nós não podemos ter, é medo. Não podemos ter medo de errar. Porque o medo, ele é a ausência da coragem. E se tem uma coisa que Deus pede que nós tenhamos para servi-lo e para realizar a sua obra, é coragem. Que tenhamos coragem, né? Então eu digo para vocês que sim, houve momentos de eu ser tomado por um grande medo, um grande pânico devido a saber que está lidando com vidas, com pessoas. Porém eu entendi que o medo, ele é uma coisa que ele pode tornar o ministério, aí sim, algo prejudicial. Se você olhar a própria Bíblia, a Bíblia vai dizer que Deus deu 5 talentos para um, 3 talentos para um, e 1 talento para o outro, né? E o que recebeu um, ele disse, eu tive medo, porque eu sabia que o Senhor colhe onde não semeou, né? Ceifa onde não plantou. Então eu tive medo, e eu enterrei, toma aqui o que é seu, né? Então uma das coisas que nós precisamos entender é o seguinte, precisamos ter coragem. Sempre caminhar em coragem. Errar nós vamos errar. Deus, quando nos chamou, já sabia que erraríamos, né? Porque somos seres humanos, somos humanos fazendo a obra dele. Mas essa responsabilidade, Pedro, ela de fato ela é grande, porque a quem muito é dado é cobrado. Lógico, você recebe de Deus, hoje eu estava orando pela tarde e eu falei isso com Deus. E aqui está uma coisa muito importante que eu quero falar com vocês, compartilhar nesse primeiro Piracast. Uma coisa que eu estava meditando hoje. Gente, tudo que recebemos de Deus é mediante a graça. Só que existe um problema muito grande nisso. Ao passar do tempo, vai ficando evidente que nós mais erramos com Deus do que acertamos. E nos perguntamos como é que Deus pode nos amar tanto, porque os benefícios, aquilo que Ele faz por nós, a escolha, a forma que Ele nos salvou, quando você vai vendo na sua história o cuidado de Deus, como Deus cuida, né? Eu olho para a minha vida, eu morava numa cidade de interior, em Paraíba do Sul, aí Deus me tira lá dessa cidade, me traz para a regional do Mandaqui, me coloca ao lado do pastor Joel, me dá bons líderes, me guarda muito, me capacita, me confia habilidades. Ao passar do tempo, Deus começa a te dar coisas materiais que você não imaginou que Ele te daria. Chega uma hora que você começa a se sentir indigno. Esse é o grande problema. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, que o filho pródigo, ao retornar para o pai, ele disse, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. E ele não se sentia digno nem de receber os cuidados financeiros do pai. Então, tem uma coisa que eu estava pensando hoje, orando a Deus, é que nós precisamos perder o medo de sermos agraciados por Deus. Porque tem hora que nós limitamos a Deus. O pastor Joel ontem, ele falou para mim assim, olha, você precisa terminar a sua casa aí, vê quanto você precisa. E eu lembrei daquela mulher
que ela precisava pagar dívidas, a dívida que quando seu marido profeta morreu, né, deixou ela endividada, e naquela época era muito cruel, porque alguém com dívida era vendido os filhos para o trabalho, a mulher tinha que trabalhar até que toda a dívida fosse sanada. Então ela ora e pede ao profeta, olha, meu marido morreu, os credores estão aí à porta, e ele diz, vai e pede aos seus vizinhos vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. E aquela mulher pegou um número de vasilhas, foi enchendo com azeite, de repente falou para os seus filhos, olha, traz mais. Eles não temos mais. Veja que o azeite não estava limitado, mas ela limitou a quantidade de vazio. O profeta falou, vai, paga as suas dívidas e vive com o restante. Então, a gente tem que orar muito a Deus, porque também chega um tempo na nossa vida que nós começamos a não achar que Deus já fez muito por nós, tá? Não, Deus já fez demais por mim. Enquanto, na verdade, o amor de Deus não é limitado, as bênçãos de Deus não é limitada, e nós podemos parar e travar o derramar de Deus na nossa vida. Às vezes Ele quer nos levar muito mais além. Quando eu entendo que sempre será graça, nunca será merecimento, mas eu quero ver eu continuar contando com a graça, quando eu vou olhando o tempo que eu sirvo a Deus, e eu percebo que eu mais errei, que eu mais vacilei do que eu acertei, que eu mais me beneficiei do que doei para Ele, né? E aí chega um momento em que eu não me sinto mais merecedor, e eu começo a limitar. Isso é um perigo gravíssimo. Enquanto a Bíblia diz que Ele tem muitas coisas para derramar na nossa vida, muitas coisas para fazer, eu mesmo posso passar a reter e limitar o agir de Deus na minha vida. Então, como filho, eu tenho que buscar sempre de Deus essa condição de dizer, Senhor, não permita que eu passe a limitar sua ação sobre a minha vida, né? Me dê condições de lidar com a graça e com as bênçãos do Senhor. Porque o servo de Deus, ele é abençoado para abençoar, né? Ele é abençoado para abençoar. Ele recebe de Deus graça para ser favor de Deus através para outras pessoas. E muitos cristãos, se não tomar cuidado, eles têm essa síndrome do filho pródigo, que é a síndrome de se sentir indigno, e eles passam a limitar. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata, né? E é perigoso quando eu, servindo a Ele, quando eu me dedicando a Ele, isso aqui é muito interessante falar isso, quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, vai chegar um momento da colheita, vai chegar um momento das bênçãos de Deus vir sobre a minha vida, né? Quem semeia coisas espirituais, Paulo diz, é justo que colha coisas materiais, né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Realmente eu estou numa fase hoje que eu tenho orado a Deus sobre isso e falado, Senhor, não deixe eu limitar as suas bênçãos sobre a minha vida. Porque olhando para a minha história, eu vejo que eu só fui beneficiado. O que eu dei para Deus não chega nem a um terço do que Ele já fez por mim, né? Então agora eu preciso ter um coração aberto para esse grande amor de Deus que nos constrange, diz a Bíblia, né? Porque, poxa, a gente olha para nós, quem sou eu? Por que comigo? Por que com outros não? Né? Mas veja, eu tenho que viver o meu momento com Deus. Eu não sei o que está passando no coração do outro. Eu não sei o que está se passando com o outro, né? Mas eu devo viver o meu momento com Deus. Então eu tenho que tomar cuidado para que eu não limite esse infinito e esse grande amor de Deus sobre as nossas vidas. E às vezes a gente quer merecer o amor de Deus, né? Então, tipo, Deus já fez muito por mim, eu tenho que fazer algo por Ele agora. Mas não é isso, tipo, Deus morreu por nós, Ele nos ama. E a gente nunca vai conseguir comprar o amor dele foi dado a nós. Não tem condição, nós não podemos pagar, a dívida é impagável, né? A parábola lá que o servo foi perdoado de uma dívida imperdoável, ele sai e agarra um outro servo, né? E diz, me paga o que você me deve. Mostrando que nós não temos como pagar ou retribuir a Deus. Tem horas que esse é o nosso problema. Eu gosto muito do livro A Vida Cristã Normal, do Atmani. Tem hora que a gente está dando certo, a gente está acertando em muita coisa, e nós somos pegados pelo auto-engano que estamos merecendo. Né? Estamos merecendo, porque, enfim, agora eu estou fazendo tudo certinho, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo tudo que eu acho que eu devo fazer. E nesse momento vem a falsa sensação que agora sim, agora eu estou ok, eu estou merecendo. Só que até quando eu vou acertar? E no dia que eu vim errar, né?
No dia que eu vim errar. Eu gosto muito de Davi. Davi é um exemplo de líder. Quando em 1 Crônicas, capítulo 21, né, ele numera o povo de Israel. Ele manda o servo dele, o comandante, contar o povo de Israel. E Deus então fala, olha, eu vou te dar 3 castigos. 3 opções de castigo. Né? 3 meses de fome sobre Israel, né? De peste. Ou 3 meses na mão dos seus inimigos. E a espada deles vai te alcançar. Davi ia morrer nessa situação. Né? Ou você vai ficar na mão de Deus. Você vai cair na mão de Deus. E Davi, ele falou uma coisa, Senhor, ele muito interessante, disse, caia eu na mão do Senhor, porque muitíssimas são as suas misericórdias. Veja, caia eu na mão do Senhor, porque muitíssimas são as suas misericórdias. Se tem uma coisa que um líder bem-sucedido, quando eu falo bem-sucedido, eu estou dizendo uma pessoa durável no ministério, uma pessoa que cumpre o ministério, que vá até no fim da caminhada. Se tem uma coisa que ele precisa ter noção, é das muitas misericórdias de Deus. É dessa graça de Deus, e aí o cristão ele precisa muito entender o que é graça, né? A graça de Deus, nós somos salvos pela graça, né? Nós somos realmente alcançados pela graça de Deus, isso não parte de nós. E se em algum momento eu começo a pensar que é por merecimento, e a gente cai nesse erro sempre, né? De achar que estamos merecendo, e quando erramos, achamos que não merecemos mais. E esse problema de andar por mérito é isso aí. É que quando eu estou fazendo tudo certo, eu acho que Deus está sorrindo e aplaudindo. E quando eu erro, Deus ficou emburrado e está contrariado comigo, né? Quanto na verdade, o amor de Deus ele é incondicional. Incondicional. Não está condicionado à minha condição, né? Isso é ser incondicional. Não está ligado à minha condição, ao meu estado. Então eu preciso ter uma ideia de que tudo é pela graça. Paulo, por exemplo, em um determinado momento da vida dele, ele orando, porque ele sentiu que ele estava com um problema na vida dele espiritual. Algo não estava legal, ele foi buscar Deus, ele disse, Senhor, tira isso de mim. E Deus falou, não, você teve muita revelação da minha parte, você teve muitas coisas extraordinárias que eu te mostrei, isso pode te levar a ficar soberbo, isso pode te levar a ficar orgulhoso. Então eu coloquei um espinho na carne sua, o mensageiro de Satanás, para que de vez em quando ele cause na sua vida situações de fraquezas, situações de limitações, para você lembrar de uma coisa, o quê? Que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora, veja bem, gente. Fraqueza nessa situação não é pecado. Paulo ele vai destacar. Então, de boa vontade me gloriarei nas perseguições, nas tribulações, nos naufrágios, né? Na fome. Então, Paulo ele vai dizer, ele entende que provações, dificuldades, limitações, todas essas coisas que vêm sobre a nossa vida, elas nos são oportunidade de desfrutarmos do favor e da graça de Deus. Ou seja, aonde eu achar que não der mais, aonde eu achar que deu o meu limite, aonde eu entender que eu não consigo mais, né? A Bíblia diz que Abraão, quando chegou com seus 100 anos de idade, Sara já tinha passado o tempo de dar luz, Abraão já não tinha mais condição de ter filhos também. O anjo vem até eles, né? E anuncia, daqui 1 ano Sara vai ter grávida. A Sara vai estar grávida. Sara riu lá dentro da tenda. E o nome Isaac quer dizer riso, né? Aí Deus vai dizer, por que você está rindo? Mas eu sou uma mulher que já passei do tempo. Abraão disse, mas o que é isso? Né? No tempo, e a Bíblia vai dizer que depois de Isaac, Abraão teve filhos e filhas e viveu 140 anos. Olha que coisa. Olha como eu posso colocar limites, né, no tempo e na ação de Deus. Como eu posso ser apressado. Tem coisas que eu estou orando a Deus hoje que podem começar a se manifestar na minha vida daqui a 20 anos. Nós como pastores, precisamos pensar na igreja como um legado. Nós temos uma visão de construir, que é papel da igreja também,
ter a sua função social junto à sociedade, mas isso não quer dizer que isso precisa acontecer. Eu estou trabalhando para acontecer no meu tempo, mas pode ser que a geração posterior consiga completar isso, se Jesus não voltar, né? Então eu preciso pensar no legado que vai ficando na igreja, que deixa um legado, que prepara para que ela continue na sua missão. Correto? Isso é muito importante. Isso é importante demais, viu? Porque o senhor falou do legado, né? Que com certeza, né, se o senhor for ver, tudo que a gente tem de conhecimento foi vindo de outros pregadores, né, de pregações que a gente ouviu. Às vezes a gente, vamos dizer, hoje eu sei bastante coisa, porque com certeza eu vim aos cultos e eu ouvi ao Senhor, né, o Espírito Santo falando. E ultimamente, né, os jovens às vezes têm andado muito ansiosos, né, muito querendo que as coisas venham, tipo, de imediato, né, como já estava falando, né. E assim, o senhor, vendo esses jovens, né, que às vezes está ansioso, que está muito com ansiedade, né, que é um dos maiores problemas da nossa sociedade agora, ultimamente, né, é a ansiedade. Muitos jovens têm se queixado disso, né, alguns até tomam um remédio, tal, tudo. O que o senhor fala, assim, sobre a ansiedade, tipo assim, na Bíblia, né, se tem algum tratamento de ansiedade, assim, na palavra? O que precisamos entender é que a ansiedade, ela não é um problema atual. A ansiedade é um problema circunstancial. A ansiedade, ela muda de cenário. Por exemplo, nosso problema aqui não é ansiedade por comida. Né? Nós somos ansiosos aqui por várias coisas, mas não por comida. Como na África, em alguns lugares que eu visitei, que lá sim as pessoas ficam ansiosas. O que eu vou comer de noite? Na época de Jesus, a Bíblia diz que a multidão ficava 3 dias sem comer. As pessoas não tinham acesso à comida como nós temos, né? Então eles ficavam muito ansiosos por vestimenta. Por exemplo, quem de nós hoje tem problema com roupa? Não temos problema com roupa, né? Então o que nós precisamos entender é que problemas sempre existiram. E eles sempre existem, né? O que nós temos que identificar é a origem da ansiedade. Trabalhar na origem dela, porque a ansiedade, ela não é um tema atual. Jesus tratou no Sermão do Monte sobre a ansiedade, porque a ansiedade é um problema desde aquela época, ela já existia, né? Ela já estava em evidência desde aquela época, já existia ansiedade. Então, o que nós precisamos olhar hoje, perdão, é que qual a origem da ansiedade? Né? Qual a origem da ansiedade de hoje? Por que estamos ansiosos hoje? Do que estamos ansiosos? Essa deve ser a nossa pergunta. Em nossa sociedade, aqui em Pirassununga, qual seria a ansiedade do jovem pirassununguense, se assim podemos falar? Falta de emprego, futuro profissional, né? De um jovem cristão em Pirassununga, né? O que traz ansiedade na sua vida? Por que ele está ansioso? Se a ansiedade que nós estamos falando em relação ao agir de Deus na nossa vida, eu começo a dizer para vocês uma coisa. Ansiedade na vida espiritual, ela é tratada através da oração. A Bíblia diz que quando nós oramos, nós recebemos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então, se tem uma forma de tratarmos com a ansiedade na questão de servir a Deus, do tempo de Deus, se temos a nossa vida nas mãos dele, nós tratamos isso com oração. Resolvemos isso através da oração. Quanto mais orarmos, menos ansiosos vamos estar. E isso é muito bom. Por quê? Porque um cristão ansioso, ele está suscetível ao laço do diabo. A Bíblia diz assim, olha, sejam vigilantes, né? Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então a ansiedade, ela pode ser realmente uma porta de entrada para o diabo. O diabo, ele pode se prover de um momento de ansiedade do cristão e com certeza aí ele atacar. Então é um perigo, porque um ansioso, eu posso fazer uma compra fora do tempo de Deus. Por exemplo, eu posso orar a Deus. Deus sabe que toda pessoa, um jovem que vai casar, ele precisa de uma casa. Ele precisa de uma casa, né?
A Bíblia diz que Ele vai suprir as nossas necessidades. Entendeu? Mas muitas pessoas não têm a paciência de orar. Né? Eles estão ansiosos por causa do pecado, ou o desejo antecipado ali, não gastam tempo com Deus, não esperam em Deus, e Deus às vezes não tem como intervir na vida. Então hoje você pode dizer que as pessoas, esses dias eu estava pensando nisso, se pudéssemos anotar hoje, ou se pudéssemos falar aqui, quantas respostas de Deus em oração eu já tive? Né? Quantas respostas de Deus em oração eu já obtive? Né? Que eu comecei a orar por algo e Deus me respondeu. Né? Charles Milley, que tinha um orfanato lá, esqueci o nome dele agora, ele fala de quantas centenas de respostas de oração ele tinha anotado no livro dele. Né? Ele cuidava de um orfanato e cuidava de crianças, ele não tinha o dinheiro, os recursos para manter aquelas crianças no orfanato, ele dependia totalmente de Deus. Então ele tinha que orar para várias coisas na vida. E ele tinha um livro com anotações de quantas respostas de oração Deus havia feito na vida dele. Então assim, Pedro, a ansiedade ela sempre existiu. E ela muda de cenários conforme as necessidades, né, pessoais de cada um. Porém, se trazemos essa ansiedade para a vida cristã, né, o que eu digo para qualquer jovem, qualquer pessoa, uma maneira de você manter a ansiedade no lugar dela é tendo uma vida diária com Deus de oração e meditação na sua palavra. Né? Se fugirmos disso, a ansiedade tomará conta de nós. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é a incerteza do amanhã, é a incerteza do futuro. A ansiedade, estar ansioso, é estar incerto do que vai ser da minha vida amanhã. Né? E eu tenho um perigo muito grande. Porque enquanto eu estou pensando que daqui a 3 anos, o que vai ser da minha vida? Por exemplo, aqui nós temos a nossa cidade, que é cultural, as pessoas ingressar na vida militar, no exército, na AFA, e ter aí 8 anos, né, de emprego. E depois que sair disso, a pessoa fala, daqui a 3 anos, o que vai ser? Eu vou trabalhar onde? O que eu vou fazer da minha vida? Mas a Bíblia nos alerta que eu posso morrer amanhã. Uma coisa que eu não estou contando é que amanhã eu posso morrer. Nós tivemos tempos atrás aí a notícia de um jovem que estavam sentado ali na cachoeira e uma moça indo para a igreja com um grupo de pessoas, o rapaz levantou e foi atropelado. Ele não estava contando que ia morrer naquele dia. Né? Então, estar diante de Deus faz eu ter de Deus uma paz, talvez não saber o amanhã, mas me faz ter uma paz interior, uma tranquilidade. Então, sempre em toda época, não é nos nossos dias, não é agora, né? Em toda época, em todo momento, a Bíblia nos ensina que uma forma de manter a ansiedade no lugar dela, a gente não tem como acabar com ela, aniquilar ela das nossas vidas, ela é parte das nossas vidas, é tendo uma vida em oração e recebendo de Deus a paz que excede todo entendimento. E a oração é sinal de dependência de Deus, né? Então, às vezes a gente pede algo para Deus e fala, tá nas suas mãos. Mas no dia seguinte a gente pega da mão de Deus de volta e quer se preocupar com aquilo, fica ansioso com aquilo. Mas quando a gente ora, a gente tem que deixar isso com Deus e ter dependência dele, entender que ele vai responder, trazer resposta, vai dar o pão de cada dia, a necessidade que a gente está tanto pedindo. E você namorar uma menina no começo da sua jornada, minha mãe vai me bater agora, mas você renunciou a ela porque você começou a se converter, você se converteu, e você entendeu de Deus que não era para você estar num relacionamento com ela, e você recebeu uma bênção de Deus, que foi minha mãe. Ô, Glória, irmã Fernanda. Então, como é que você conheceu minha mãe? Tipo, conta a verdade, tá? Não vai... Bom, sua mãe, o amor da minha vida, né? O amor eterno, a Fernanda, beijo para você, meu amor. Conheci logo quando aceitei Jesus, né? Por quê? Porque eu já tinha uma vida ativa como homem, né? No mundo, uma vida sexual ativa. Então, quando eu aceitei a Jesus, fiz a renúncia, porque a moça que eu conheci, ela não queria vir para Cristo. E eu sabia que aquilo ia me puxar para trás de volta. Eu tinha entendimento que aquilo ia me arrastar de volta para o mundo. Né? Se eu ficasse com ela,
em um determinado momento eu seria arrastado para trás. E eu não queria mais voltar atrás. Né? Não queria voltar atrás. E então eu entendi que não dava para andar mais junto com ela, caminhar junto com ela. E foi onde eu fiz essa renúncia. E logo passei a orar a Deus, porque eu também entendi no meu espírito, naquela época já, que eu precisava de uma companhia. Eu precisava de uma esposa. E comecei a orar a Deus. Logo estava numa praça evangelizando, cantando o hino do Mato Nascimento. Fernanda então ouviu eu cantar esse hino que dizia eu sou feliz. Ela tinha também dentro dela um vazio, né? Ela escrevia cartas para Deus, ela escreveu um monte de carta para Deus, né? E naquele momento ela se aproximou da praça. Foi aonde é uma química de Deus, é algo espiritual isso. Né? Eu olhei para ela, eu convidei ela para ir na igreja, ela começou a ir na igreja, conversei com um pastor que estava conhecendo uma jovem que não era da igreja, e ele então me orientou, olha, espera ela batizar primeiro, ver que compromisso que ela vai ter com Deus, para você começar um namoro. E assim foi feito, ela batizou, nós começamos a namorar, nós noivamos, namoramos durante 1 ano e 2 meses, nos casamos e agora completamos, dia 29 de agosto, 23 anos de casado. E receberam um presente lindo, que sou eu que vos falo. Isso, uma benção. Quando você teve esse entendimento de que você precisava de alguém, não foi algo, tipo, dependência emocional, né? Então, como é que você sabia que você estava dependente de Deus? Então, tipo, suas carências emocionais estavam sendo supridas. E aí que você entendeu que você precisava de alguém na sua vida. Não foi algo, tipo, você tinha um vazio. Não foi por causa de um vazio. Nós precisamos entender. O apóstolo Paulo, ele traz um estudo aos Coríntios no capítulo 7. E ele fala daqueles que conseguem viver sozinhos e daqueles que não conseguem viver sozinhos. Né? Ele orienta isso, ele diz, olha, algumas pessoas conseguem viver só. Outros não, outros têm necessidades sexuais. E eu tinha essas necessidades diante de mim. Né? Não teria como eu servir a Deus jamais sozinho. Eu precisava de uma esposa, de uma companheira. Então, sabedor disso, conhecedor do texto bíblico, eu comecei a orar a Deus. Tá? Então, assim, a gente precisa identificar esse momento na nossa vida. E esse momento todo mundo vai saber. Todo cristão que tem o Espírito Santo, ele vai entender esse momento, ele vai saber esse momento na vida dele, vai conseguir compreender. Né? E eu entendi perfeitamente que eu não podia ficar sozinho, eu precisava de uma esposa, né, do meu lado. Então eu já iniciei um namoro para casar, um namoro comprometido para o casamento, e assim aconteceu. Amém. Aqui, né, parar para fazer uma propaganda da nossa livraria, né, da UBPC Pirassununga, que a gente está com novos livros, né? E livros muito bons. Gente, muito bom, muito bom. Eu já catei uns 8. Fiquei surtada quando vi os livros. Bolso do Pastor sofre, mas temos bastante livros bons. C.S. Lewis, Joe Owen, tem muito livro bom. E, inclusive, queria até perguntar para o pastor um livro que te impactou bastante. Top 5 livros, vai. É difícil para você, mas top 5 livros dessa vida. Aqui. Não é difícil. Para mim, livros que me impactou bastante, um que impactou muito a minha vida foi o primeiro que eu li, que foi o livro que eu fiz, meu discipulado para o batismo, que foi do John Bunyan, Peregrino. Muito foi bom. O primeiro livro fantástico. Eu não tive discipulado, né? Eu não tive discipulado e eu me batizei numa semana, aceitei Jesus dia 15 de junho, me batizei dia 22. Não passei numa classe de discipulado. A única coisa que eu fiz foi pegar esse livro emprestado com o pastor e ler ele. E foi um livro fenomenal. O segundo livro que marcou a minha vida, um livro que eu tive assim uma libertação do legalismo, que era aquela pessoa que eu tentava, me esforçava para agradar a Deus. Então, ficava jejuando longos dias, orando longas horas, lendo muito a Bíblia, tentando anular a minha humanidade, deixar de pecar. Foi a vida cristã, que eu já senti aqui do Atmani, a vida cristã normal, né? Depois desses 2 livros, né, do Atmani e a vida cristã normal, hoje eu posso dizer para você que há vários livros bons, né? Vários livros que se eu começasse a falar sobre eles aqui para a vida cristã, eu diria que eles são excelentes. O terceiro
Ele é bem atual, vocês pediram 5, eu vou citar O Avivamento do Odre, né, do Marcos Souza Bastos, livro excelente. O John Bevere, que é A Isca de Satanás, e também Debaixo das Suas Asas. Acredito que são livros, e também Lealdade versus Deslealdade, né, de James Hunter. É um livro fenomenal. Então, são livros que eu indico hoje para qualquer pessoa e creio que vai ser uma leitura que vai edificar. Agora, em parte de literatura, são muitos e muitos livros, como vocês falaram, chegaram na nossa livraria essa semana. E ler é algo libertador. Quando você lê, você aprende com a experiência de outro. Você aprende com os erros dos outros. Então, quando você lê, você tem a capacidade de aprender com as experiências, tanto positivas e negativas, de outras pessoas. Eu queria caminhar um pouquinho na sua vida e perguntar como é que você chegou aqui em Pirassununga. Na verdade, como é que foi o começo do seu ministério? Porque você foi em treinamento evangelístico, e como é que aconteceu isso tudo? Meu ministério, ele não começou no pastorado. Meu ministério, ele começou no primeiro mês de convertido. Eu nunca fui um cristão na igreja inativo, né? Eu sempre servi, tocando instrumentos, ficando na portaria, carregando ventilador, ministrando na escola bíblica dominical, ministrando quando era chamado para ministrar. Então, desde o meu primeiro mês de convertido, eu sempre servi. Tanto que quando eu fui consagrado a pastor, tem cerca de 2 semanas. E eu tenho 14 anos que eu já pastoreio igrejas. 14 anos, né? Então eu fui consagrado a pastor agora. Então eu não precisei ter uma carteirinha. Aliás, eu fui receber a minha carteirinha de presbitério agora. Que eu fui pegar uma carteirinha de presbitério na mão. Agora que eu tive acesso a ela. Eu nunca precisei disso, eu nunca corri atrás disso para servir a Deus. Eu sempre entendi que eu fui chamado para servir. Então, eu não me vejo diferente hoje no ministério pastoral do que era há 24 anos atrás. Não me vejo, não consigo me ver em nenhum momento da minha vida não servindo a Deus. Ministério, ele sofre progressos ou projeções, né? Mas eu sempre servi, tá? Sempre servi. Eu acredito que assim deve ser a vida de todo crente. A consequência de ele chegar em algumas posições que Deus coloca, mas nunca procure isso com as suas mãos, né? Nunca procure isso com as suas mãos, porque eu sempre servi desde o meu primeiro mês de convertido. Eu não lembro um momento, tanto que a nossa igreja tem essa característica, as pessoas já chegam trabalhando. Muitas delas já chegam aqui servindo, né? Porque o pastor, quando ele tem essa mentalidade, a igreja vai seguir ele no seu exemplo. Então eu sempre servi e não vejo hoje nada diferente do que eu fazia no começo, menos importante do que faço hoje. Tá? Não consigo ver isso. Então, hoje em dia o senhor se vê da mesma forma como o senhor começou, né? Servindo a Deus, tal, tudo. E diz que na Bíblia, né, pastor, que nenhum trabalho no Senhor é vão, né? Então, qualquer coisa que a gente faça, né, até mesmo, sei lá, recolher os copos, né, ao final do culto, é um trabalho ao Senhor, né? Porque a gente está fazendo isso pro templo, né, e mantendo ele limpo, tal, tudo. E, assim, na sua vida, pastor, com certeza, né, o senhor, a gente vê como o senhor é uma pessoa que toca instrumentos, o senhor canta, né, o senhor ministra. Inclusive, o senhor é um evangelista, né? Todos nós cristãos somos evangelistas. E, assim, eu queria perguntar ao senhor, né? Que como no culto passado, né? Culto do domingo, falou sobre a gente evangelizar, né? Seja numa padaria, né? Seja com amigos da escola, né? Porque quando a gente está, né, se propondo a falar de pessoas, né? Falar de Jesus para pessoas, a gente está sendo missionários também, né? Não é só ir para outro país, mas também pessoas da nossa rua, né? E eu queria saber sobre, assim, porque todos nós crentes, né, cristãos, somos evangelistas. E, assim, o evangelismo, ele começa da onde? O evangelismo, na verdade,
ele começa desde quando o cristão se converteu. A Bíblia diz que Paulo, imediatamente a sua conversão, ele quis pregar. Né? Imediatamente a sua conversão, ele quis anunciar. E os discípulos disseram, olha, não vão acreditar em você. Nem a própria igreja acreditava. Paulo, quando ele se converte, ele já deseja pregar. Né? Mas houve um receio dos cristãos naquela época, por ele ser um perseguidor da igreja, de acharem que ele estava armando uma situação para descobrir onde os cristãos estavam escondidos e assim os mandar prender e matar como ele fazia. Por isso, houve também uma perseguição da parte das autoridades, ele foi descido num cesto pelos muros de Jerusalém, né? E ficou afastado ali 14 anos, até que Barnabé busca ele para que ele vá até a igreja de Antioquia, para que a partir dali Paulo comece de fato, então, exercer o ministério. Então, assim, o que eu preciso dizer para vocês é que o cristão não tem que evangelizar. Ele precisa entender que ele não está vivendo o cristianismo quando ele não está evangelizando. Porque precisa ser natural na vida de um cristão o desejo de compartilhar Jesus com pessoas. Quando isso não está acontecendo, é uma maneira de eu perceber que o meu amor por Jesus esfriou. O meu amor pelas almas esfriou. O meu amor por Deus esfriou. Então, quando eu digo que não tem, é que se nós fazermos as coisas de forma mecânica, nós não vamos conseguir mantê-la por muito tempo. Mas quando eu consigo entender o que é a vida de um cristão, que para um cristão, é normal e natural compartilhar Cristo, isso é próprio do cristão. Não tem como eu não sentir a necessidade de compartilhar Cristo com as pessoas. Porém, quando isso não está acontecendo, é uma forma de eu entender que eu não estou alinhado, não estou ali no ponto que eu precisaria estar como cristão. A grande essência da vida do cristianismo é o amor pelos perdidos, o desejo de compartilhar Jesus, né? E o desejo ardente pela eternidade. Né? A eternidade, o céu é o nosso lugar. Então, deixar de desejar a eternidade, pensar só nas coisas dessa vida. Jesus ele adverte, toma cuidado, olha o exemplo da mulher de Ló. Ficou tão olhando para este mundo, tão focada neste mundo, né, que não foi capaz de se desprender de Sodoma e Gomorra e virou uma estátua de sal. Então, evangelizar precisa ser algo comum. Comum na vida de um cristão, não uma força. Né? Eu não tenho que dizer assim, agora eu tenho que falar de Jesus. Eu preciso pegar um folheto, eu preciso distribuir. Eu sempre falo isso. Se na vida da igreja, de todos os cristãos que estão dentro da igreja, né, cada um, no seu dia a dia, compartilhasse Jesus apenas para uma pessoa que ele encontrasse, né, seja no mercado, no trabalho, isso durante um mês, né, ele pode conseguir alcançar uma daquelas almas, uma daquelas pessoas. Né? Então, se fizermos o nosso trabalho, que ele é coletivo, no ambiente onde estamos, né? E às vezes, muitas vezes, vamos evangelizar na praça. Então eu ligo o meu modo automático e vou falar de Jesus na praça. Enquanto eu posso falar dele no meu dia a dia. Compartilhar ele no meu dia a dia com as pessoas. Do meu convívio, da minha casa, do meu trabalho. Essa é a forma mais eficaz de evangelismo. Quando cada cristão usa o seu cotidiano, a sua rotina, na escola, no ônibus, aonde ele vai, para compartilhar Jesus. Agora, a minha orientação é que isso tem que tomar cuidado para não ser feito de uma forma... a Bíblia diz que a nossa fé não pode ser fingida. Então eu não posso compartilhar Jesus sentindo aquela coisa dentro de mim. Olha, que vergonha que eu estou, mas eu vou falar. Que vergonha que eu estou, mas eu vou... É lógico, o momento que você começa a fazer algo, você vai perder a vergonha. Você começa a falar, daqui a pouco você está descontraído. É uma forma também, certo? Mas eu preciso ter de Deus, graça, poder do Espírito Santo. Isso é natural. Da medida que eu me aproximo de Deus, Deus ele vai me fazer aproximar de pessoas perdidas. Ele vai me levar às necessidades das pessoas. Né? Você é um evangelista nato, né?
E a gente queria que você compartilhasse uma experiência, tipo, pior evangelismo que você já fez. Uma pessoa que não queria nada com Deus ou um acontecimento muito estranho que deu na hora. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, perto do... trabalhava no Grajaú e morava no Andaraí. São 2 bairros que tem em sua região Morro da Divinéia, uma favela, a favela da Divinéia. Uma favela muito perigosa. Todos os dias tinha tiroteio naquela região. E eu, sozinho ali no Rio de Janeiro, saí para evangelizar muitas vezes. Andando ali com folhetos, eu saía para evangelizar as pessoas. Como também pregar em algumas igrejas lá. Já preguei lá na praça principal do Rio de Janeiro, no culto que tinha lá, de manhã cedo, no metrô. E um dia eu saí para evangelizar com um folheto de algemas. Aquele folheto tinha um cara com 2 algemas e aquele folheto falava da libertação, que Jesus queria quebrar aquelas algemas. Porém, tinha um cara na praça que tinha acabado, perto da favela, que tinha acabado de sair do presídio. E quando eu entreguei aquele folheto, ele começou a gritar no meio da praça e me xingar. E falar, vocês me bateram, você é policial, você judiou de mim, seu sem vergonha, você é polícia. Não, não sou policial, cara. Não, você é policial, judiaram de mim, a hora que vocês fizeram de mim no presídio. E começou a gritar e querer me agredir e falar, e eu dizendo para ele, não, eu sou um cristão, um folheto aqui não tem nada a ver com... o cara com a algema aí, vocês me bateram. Aí chegou um momento que eu disse, espera aí, se você estava preso, alguma coisa você fez, seu sem vergonha. Ninguém vai para a cadeia à toa. O que você fez para você ser preso? O que você fez para você estar lá dentro? Se você tivesse andado certo, você não tinha sido preso. Se você foi lá dentro, alguma coisa de errado você fez. E eu estou te apresentando Jesus. Já disse para você que eu não sou polícia. Já falei para você que eu sou uma pessoa que te evangelizando. Mas foi um momento muito tenso, porque eu estava sozinho no Rio de Janeiro. Estava numa praça, estava perto de uma favela. E aquele cara interpretou mal o folheto que eu dei para ele. Tinha acabado de sair do presídio. Uma vez também fui falar de Jesus para um senhor chamado Seu Francisco. Falei de Jesus para ele, ele arrancou um monte de dinheiro do bolso e falou para mim, meu Deus, está aqui. Você tem isso aqui? Você tem dinheiro? Você é pobre. Você não tem isso aqui. Entendeu? Então, meu Deus é esse. E eu disse para ele, você vai ver onde esse Deus vai te levar. Uma semana depois ele teve um derrame. E, inclusive, eu levei ele para a igreja, ele aceitou Jesus, ele se batizou depois disso, né? Porque ele viu a consequência do ato dele. Assim, quando nós somos novos na fé, Deus ele cuida muito da gente, né? Ele quer cuidar também do velho. O próprio Deus ele falou para Israel assim, Israel, quando você estiver bem comigo, eu vou ser inimigo dos seus inimigos. Quem guerrear contra vocês vai guerrear contra mim. Agora, quando você estiver errado, quem vai ser inimigo de vocês vai ser eu. Então, uma das coisas assim, muito interessantes na vida do cristão é quando Deus luta, quando ele nos defende. Davi ele tinha muito isso, né? Ele não se autodefendia, ele dizia, olha, deixa. Ele, né, Simei estava amaldiçoando Davi, e Davi disse, deixa. Aí foi Deus que mandou ele me amaldiçoar. Então Davi era aquele cara que sempre esperava a Deus justificar ele. Então, uma das características muito importantes é entendermos que quando Deus está conosco, Ele nos protege. Quando Ele não está nos protegendo, nós devemos nos deixar nos levar pela vontade dEle, como foi com Jesus, né? Então, mas há uma característica muito forte quando você vai mexer com um novo convertido, que ele está evangelizando, está falando de Jesus, e uma pessoa se levanta com esse novo convertido, Deus é muito rápido em tratar as coisas. Deus é muito rápido para que aquele novo na fé não desanime, não perca. Mas como eu disse, vai chegar um período onde nós já temos maturidade de entender que as pessoas não são obrigadas. Né, que compartilhar de Jesus, eu posso fazer um bom trabalho, como antes o Carias nos ministrou, e no final a pessoa rejeitar. Negar. Dizer, não quero. Depois de eu ter falado horas, de eu ter falado dias, né, eu preciso ter a alegria de ter compartilhado. Essa é a minha função. Quem convence é o Espírito Santo. Minha função é compartilhar a palavra. Eu ministrei domingo, chamei toda a igreja para orar. Essa semana a irmã me chamou e falou, pastor, é uma pena que nem todos que ouviram a mensagem de domingo vão obedecer. E eu falei, eu não tenho essa expectativa. Eu tinha antes. Antes eu achava que toda a igreja precisava seguir. Hoje eu entendo que não é assim. Eu tenho que estar de olho no grupo que está fazendo.
no grupo que está atento. Porque se eu for deixar de falar e fazer porque uma maioria ou uma minoria não faz, eu vou deixar de obedecer a Deus. E eu não fui chamado para servir, agradar pessoas. Eu fui chamado para agradar a Deus em primeiro lugar. Pedro, quando ele está pregando o evangelho, que os maiorais disse assim, olha, parem de pregar nesse nome. Ele disse, julguem vocês a quem devemos obedecer primeiro, se a Deus ou se a homens. Julguem vocês. A Bíblia nos manda obedecer autoridades? Manda. Só que Pedro ele faz uma distinção, ele diz, olha, entre autoridades e Deus, primeiro precisamos obedecer a Deus. Quando o que as autoridades fazem chocam com a vontade de Deus, por exemplo, temos que obedecer às autoridades. E num país onde as autoridades proíbem a entrada da Bíblia, proíbem compartilhar de Jesus, nós vamos entrar com a Bíblia de forma ilegal, não porque queremos ilegal, porque temos que levar o Evangelho, obedecemos a Deus. Então, quantas vezes Bíblias são contrabandeadas, né, para ser levada para aqueles países, para aquela localidade, onde as autoridades locais fizeram leis que proíbem o Evangelho. Né? Que proíbem a chegada do Evangelho. Então Pedro ele nos dá uma orientação, dizendo, julguem vocês. O que é mais importante, obedecer a Deus ou a homens? Então entendemos pela Bíblia que em primeiro lugar devemos obedecer ao Senhor. Com certeza, mano. O livro Debaixo das Suas Asas, né, do John Bevere, ele fala bastante, né, sobre essa questão da autoridade de Deus e a autoridade dos homens, né? E assim, também fala, né, que assim, em primeiro lugar a autoridade de Deus, em segundo a autoridade de líderes da igreja, né, como pastor, líderes de grupos, tal, tudo, de ministérios, e em terceiro os líderes como policiais, tal, tudo. Assim, pastor, eu estava lendo um livro que, assim, quando uma autoridade, por exemplo, um líder, fala pra gente, uma autoridade da igreja, fala pra gente fazer algo que é contra Deus, né, mesmo a gente sabendo que aquilo é errado, a gente não pode, lógico que a gente tem que obedecer a Deus, né, e não fazer isso, mas a gente não pode, tipo, julgar essa pessoa, né. Então, tipo, porque, né, como o senhor também estava falando, a gente vai errar no nosso ministério, né, muitas vezes a gente vai errar. Mas, assim, o que o senhor acha, assim, exemplo de a pessoa que ela vai começar a condenar esse líder, né, e às vezes até, sei lá, começar a falar mal, né, desse líder para outros membros? Pedro, veja, não sei qual é o contexto desse livro, como foi falado, certamente o cara ele trouxe um contexto para falar isso. No meu juramento ao pastorado, nesse juramento está claro que eu devo obedecer a minha denominação, que eu devo ser leal à minha denominação enquanto ela caminhar na palavra, né? Enquanto ela estiver na palavra. Enquanto a minha liderança, a minha igreja, Brasil para Cristo, a denominação que eu pertenço, ela caminha na palavra, o meu juramento para com ela é lealdade. O que acontece muitas das vezes é que alguma direção do líder eu não a compreendo. Eu não a entendo. O que pode ter o autor do livro ter colocado é isso, né? Por exemplo, vamos seguir um exemplo da Bíblia, um exemplo muito grande. José, esposo de Maria, quando Maria lhe conta que ela estava grávida do Espírito, diz a Bíblia que ele não aceitou aquela situação. Era uma situação inaceitável, inadmissível. Então, ele se retira, né? Mas ele não a difama, tá? Observe isso aí. Muitas das vezes um líder vai fazer uma abordagem na vida de uma pessoa que ela não vai entender. Agora, se a abordagem for clara, se ela for antibíblica, né, se ela não for baseada na Bíblia, nós precisamos realmente não obedecer. Se temos clareza bíblica, nós não temos que fazer o que a Bíblia diz para não fazermos. Tá? Agora a gente vai fazer um jogo rápido. Um bate-bola, né? Tipo... Esqueci, porque você Maria, fala demais. E a gente quer que você responda com uma palavra só a pergunta que a gente fizer. Tá bom? Vamos lá. O que irrita você profundamente? Não entendi a pergunta. O que te irrita? Tipo, ai...
Só com uma palavra. Responde com uma palavra. Defina com uma palavra o que te irrita, pastor. Pecar. Pecar. Defina você em uma palavra. Amor. Ah, meu Deus. Qual o seu maior medo? Pecar. Essa foi minha mãe que perguntou, tá? Qual é a flor mais linda do seu jardim? Sua mãe. O que é felicidade pra você? Jesus. Qual o seu pior defeito? É não ver ele. Aí foi mais de uma palavra, hein? O que você faz pra relaxar? Orar. Seu superpoder seria? Jesus. Ô, glória. Oh, caraca. Você sabe manter segredos? Não. Quer que aconteceu? Do Pedro, eu começo a contar aqui agora. E Você já dormiu na pregação de outro pastor? Já, com certeza. Olha, tá errado, hein? Acho que é isso. se for um evangelho da prosperidade aí, é de matar mesmo. A gente tá caminhando pro final, mas eu quero fazer mais uma perguntinha aqui, que foi a Gabi que fez. O que mais te marcou no campo missionário? No campo missionário? São várias coisas, né? Quando você vai para o campo missionário, não tem como você dizer o que mais te marcou. Em cada campo missionário, em cada lugar, tem uma situação marcante. Bom, é uma resposta, só uma resposta, mas eu preciso alongar essa só para concluir para vocês. Foi o que o Anderson Carias ministrou aqui. Quando você tem uma visão da necessidade do reino, você pode ser marcado na Europa, na África, na Índia, em qualquer lugar. Quando se sabe que a necessidade de compartilhar o evangelho ela é universal. Quando você está começando a caminhada, muitas pessoas se marcam se for na África, ver as pessoas com fome. Mas quando você alcança uma maturidade, o que te marca realmente é até no Brasil, é até na própria igreja, até no âmbito do nosso bairro onde nós vivemos, o que marca realmente é a grande necessidade que nós precisamos ter de compartilhar Jesus. Verdade. Amém, glória a Deus. Esse foi o nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado demais. Foi uma honra. Já íamos esquecendo. Patrocinador especial, a Agape, presenteou nosso convidado de hoje com uma caneca linda do Piracast. Então, pra você. É Depois, da sua, pra você pode, não, vai ficar pra mim, mãe. pode beber seus whey aí. Pra quem não sabe, nosso pastor é maromba, tá, gente? Nosso pastor é... Essa aqui, olha aí, Agape Presentes. Obrigado aí, Tati aí. E o Wilson, né? Wilson. Ailton, né? O Ailton. Obrigado vocês aí, que Deus abençoe grandemente. Amém. Irmãos, e para encerrar também, a gente vai falar pela última vez, né, da nossa livraria, que está com uns descontos muito bons. Os livros estão incríveis. E se você quiser seguir, né, a gente nas redes sociais, Livraria UBPC Pirassununga no Instagram, no Facebook. E nós temos nosso número. Anota aí, 19 998 13 8079. E se você quiser encomendar, fale com esse número, né, com a Val. E venha pedir seu livro, que realmente vai te edificar muito, viu? É isso. Muito obrigado por estarem assistindo, né? Muito obrigado, pastor, por ter vindo. Seu é maravilhoso, que a gente ama demais. E é isso, gente. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. E até mais. Tchau. 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 Tchau.